Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco vai estar em Fátima como peregrino no centenário das aparições, sem incluir no programa da visita a Portugal outros encontros ou celebrações. A preparação dessa visita está em curso e constitui uma oportunidade para retomar, em diferentes ambientes, a mensagem transmitida aos três pastorinhos, nomeadamente a Francisco e Jacinta, hoje recordados na liturgia da Igreja Católica. Temas que vamos agora analisar com a jornalista da Rádio Renascença, Aura Miguel. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, viva. Obrigado por estares, Aura, neste programa. Esta marca da presença do Papa em Portugal, vir como peregrino, constitui de facto uma diferença em relação às outras visitas já realizadas por anteriores Papas. O Papa João Paulo II, a última vez que veio como peregrino também, no ano 2000, mas a diferença substancial é que o Papa Francisco não vem a Portugal, quer dizer, claro, o tema está em Portugal, Sim, mas faz questão de não é uma visita não de Estado, ser, nem... Exato, de nem sequer aterrar no aeroporto de Lisboa, mas ir diretamente a Fátima com este objetivo que é, vem encontrar-se com a mãe. E isso é uma faceta muito interessante do pontificado do Papa Francisco, a sua profunda ligação com a Nossa Senhora. Até podemos falar disso depois, se quiseres. Sim, daqui dessa marca mariana do pontificado. Exato, mas objetivamente ele, se nós olharmos para o seu pontificado, desde que foi eleito em 2013, o Papa Francisco nunca aterrou numa capital na Europa, a não ser nos países que não são maioritariamente católicos ou cristãos, como foi o caso da Albânia e também... Não, nem sequer, foi só a Albânia, porque em Tirana, porque no outro foi Sarajevo e na Bósnia-Herzegovina nem sequer foi na capital também. Portanto, até foi só uma vez unicamente que ele visitou uma capital, mas justamente por causa deste critério, que era, de certo modo, um país da periferia da Europa. Claro, eu acho que Portugal é uma periferia da Europa, está cá na ponta, mas ele não considera... Não é uma periferia do catolicismo, será por aí? E é membro da União Europeia e eu também considero que isso é uma opção clara, tomada pelo Papa Francisco, de não privilegiar, digamos assim, os países da velha cristandade. Eu preferia que ele viesse, porque eu acho que ele considera que esses países estão um bocado em decadência, que é verdade, não é? O cristianismo está a diluir-se. Essa advertência já tinha sido feita, de resto, pelo Papa Bento XVI, que se o Ocidente não mudasse de rumo, se não reconsiderasse a sua dependência de Deus, mais tarde ou mais cedo a fé poderia desaparecer. E creio que essa é também a visão que o Papa, que vem do outro lado do Atlântico, da América Latina, tem uma visão assim. Na minha perspectiva, isso era o motivo para ele ter preferência para nos ajudar, enfim, a levantarmos a uma conversão, uma reconversão. Mas ele tem outras prioridades. Eu creio que isso é uma chave de leitura importante para se perceber porque é que ele não quer passar por Lisboa. Acentua-se assim, de facto, uma dimensão muito pessoal mariana do Papa Francisco que pode, enfim, não digo questionar até a própria celebração do centenário, mas a razão primeira, podemos dizê-la, que é essa vontade do Papa rezar em Fátima ou celebrar com os portugueses o centenário? Eu sinceramente acho que tem a ver da relação pessoal dele com Maria, porque se nós olharmos para o pontificado do Papa Francisco, é muito interessante, podemos já fazer uma leitura como fio condutor da sua relação com a Nossa Senhora, porque ele, digamos assim, o protocolo do conclave implica que depois da eleição do Papa, quando ele aparece à varanda, depois há um jantar de festa com os cardeais eleitores e no dia seguinte há uma missa de encerramento do conclave e depois os cardeais vão-se embora para as suas casas, só fica lá o eleito. Ou seja, voltam para as suas dioceses. Mas desta vez, com a eleição do Papa Francisco, não foi assim. Porque o Papa, depois de aparecer na janela e vimos-lo pela primeira vez, naquele dia 13 de março, e depois foi a festa, isso tudo cumpriu-se, e no dia seguinte, em vez de haver a tal missa de encerramento de manhã, ele de manhã, onde é que foi? Foi à Basílica Santa Maria Maior, levar um ramo de flores à Nossa Senhora e confiar-lhe o pontificado. Só depois, entretanto, depois, à sua maneira, passou pela casa onde tinha ficado alojado para pagar a conta e ir à recepção, ao seu estilo. Mas isto é uma chave de leitura importante, que ele só depois é que celebrou a missa de encerramento, como que é a meter dentro do conclave Nossa Senhora. E desde então, sempre que sai para uma viagem ou regressa, passa por Santa Maria Maior, que é a grande padroeira de Roma, do qual ele é bispo, não é?
E isso também já faziam os outros, sempre que vai a um determinado país onde há um santuário mariano, tem essa preferência de visitar esse santuário. Portanto, além da sua profunda relação, isso fica manifesto e já vimos, quer com Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida, no Brasil, que ele de resto quis incluir na agenda quando herdou a visita programada para Bento XVI da Jornada Mundial da Juventude, pediu para se alargar para poder ir à Aparecida, e também a sua profunda ligação com a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira das Américas. E pronto, já haverá também na Argentina a de Luján, que é a grande devoção dos argentinos. Por isso, para dizer que ele, se houvesse uma prioridade afetiva, é claramente Nossa Senhora, e ele explicou isso mesmo, aliás, na entrevista que tive a oportunidade de fazer, que ele quer vir encontrar-se com a mãe. Agora, se isso cancela estar com os portugueses, acho que não. Acho que os portugueses, nós também temos essa relação com a mãe. E, portanto, eu até pessoalmente acho que o Papa nem sabe o que o espera quando cá chegar, vai ficar completamente apaixonado por Fátima. Por certo que sim, e enfim, também já se vai dizendo que foram o testemunho do cardeal Pietro Parolin que fez com que ele decidisse também vir no dia 12, não é? Porque e não só no dia 13. Ele percebeu que era um centenário que era importante e que até punha em consideração ir e vir no dia 13. Ainda bem que não é assim, e terá ajudado, de facto, a experiência do próprio cardeal Parolin, seu secretário de Estado, quando cá esteve, em outubro. Exatamente. Na tua opinião, Miguel, Fátima é um local onde os peregrinos chegam com histórias de vida, enfim, a apresentar pedidos a Nossa Senhora. O que é que trará o Papa Francisco na sua mente? O que é que ele vai rezar quando se ajoelhar na Capelinha das Aparições? Ele tem muita coisa para pedir. Quando foi com a Virgem de Guadalupe, quando ele visitou o México, e ainda antes de sair de Roma, disse que o objetivo principal era fixar o olhar da Virgem de Guadalupe. E assim foi. Ele, claro, além da celebração que presidiu na própria da Basílica de Guadalupe, depois subiu ao chamado camarim, que é uma modalidade que há para pessoas muito especiais, claro, os papas, o próprio Papa João Paulo II também foi, em que aquilo é um manto, não é? Em que virou o manto de maneira que para trás, portanto ficou a imagem de Guadalupe de costas para as pessoas, não é? E de frente para o Papa. E ele esteve lá longos minutos, até ia caindo, porque de tal maneira tropeçou, de tal maneira fixou tanto o olhar que nem viu o degrau. E alguém, depois no avião de regresso, quando íamos de regresso a Roma, perguntou-lhe um dos jornalistas o que é que disse? O que é que disse a Nossa Senhora? Eu acho que as coisas que ele disse poderão ser bem a agenda daquilo que ele traz, porque sabemos que ele está, enfim, num esforço de reforma da Igreja e tem um percurso difícil e, enfim, e muito empenhativo de tentar, enfim, ajudar a Igreja em saída. Arrumar a casa, se quiser. Já lá vamos também daqui a pouco. Mas o que ele disse era, eu rezei pela paz, rezei também por este país, portanto espero que ele venha cá também rezar por Portugal, no caso era o México, e rezei para que os padres sejam bons padres, as freiras boas freiras, os bispos bons bispos, tal como o Nosso Senhor quer. E depois disse, e no fundo, eu pedi-lhe tanta coisa que eu acho que ela ficou assim com a cabeça, fez assim um gesto, tipo, com tantos pedidos. E depois disse, pedi-lhe por mim próprio, porque o Papa está sempre a pedir para rezar, não é? E há coisas que se diz a uma mãe que ficam no segredo. E eu creio que o seu coração é mesmo muito mariano. E há uma faceta que eu acho muito interessante, e isso também, pronto, podemos falar disso ou não, deixa ao teu critério, que é, eu acho que é inseparável Fátima do Papa, qualquer que ele seja, porque quando foi, durante as aparições, sobretudo na terceira, quando foi revelado o segredo, o Papa aparece, não é? Aparece, Nossa Senhora avisa que o Santo Padre terá muito que sofrer se não fizerem o que eu vos peço. E na terceira parte do segredo vem mesmo o Papa penosamente subir aquela montanha, cansado e vergado, no meio de cadáveres, e no fim ele próprio cai morto. O que perturbou muito aquelas crianças, e desde sempre, e sobretudo a Jacinta depois ainda teve umas visões ainda que a afligiram mais, e pedi imenso para rezar pelo Papa. De Fátima brota esta tradição de rezarmos sempre pelas intenções de Santo Padre. E essa ligação dessa parte do segredo, da terceira parte do segredo, é sobretudo ao Papa João Paulo II? Não. Qualquer Papa, porque se nós virmos, desde que Fátima é Fátima, primeiro na velocidade quando foi reconhecido pela Igreja, o próprio Papa Pio XI, portanto, o Pio XI assim, oficialmente não disse nada, mas os seus gestos falaram muito, autorizou, mandou o núncio lá ir, visitou o Colégio Português em Roma, benzeu a imagem que lá está, incentivou, autorizou os padres, os sacerdotes a acompanharem fiéis a Fátima, mas depois o Pio XII
Pio XII era um Papa profundamente de Fátima. Ele foi ordenado bispo no dia das aparições, etc. Portanto, há uma ligação. Pode-se fazer um fio condutor e também de agradecimento dos próprios Papas a Fátima. A Fátima, quer dizer, tem a ver com a vocação de Pedro. Onde ficou mais claro isto? O João Paulo II agradeceu imensas orações que daqui brotavam, mas o próprio Papa Bento XVI, que não teve nenhum atentado no dia 13 de maio, felizmente, veio cá agradecer as orações dos fiéis pelo Papa e os próprios pastorinhos, não é? Por isso, como o Papa Francisco está sempre a pedir para rezar por ele, imagina quando chegar aqui, nós já rezamos pelo Papa desde sempre, eu acho que é desde os alvores da nossa nacionalidade, temos ligação com o Papa, portanto, Papa e Nossa Senhora é Portugal. Essa ligação é evidente, sem dúvida. Agora a questão é saber se, quando o Cardeal Sodano, no ano 2000, enfim, levantou o véu do... Exatamente, e disse que o homem vestido de branco é o Papa, ele não disse é o Papa João Paulo II. Exato. Quer isso dizer que essa parte do segredo de Fátima se refere a qualquer um dos pontífices? Sim, quer dizer, quando vinha a última visita do Papa, que foi a de Bento XVI, no avião que nos trazia de Roma para Fátima, essa pergunta foi feita ao Papa. Porque uma vez que parece que uma parte já passou à história, não é? Uma parte dessas revelações, isso era se tinha a ver com uma visão do atentado em que o Papa João Paulo II se reviu naquela cena. Então, e agora? E o Papa Bento XVI dá uma resposta muito misteriosa sobre o sofrimento do Papa e da Igreja, onde diz, nomeadamente, que muitos dos ataques não são de fora, mas de dentro da própria Igreja, quer dentro da Igreja, entre ela, quer contra o Papa. Ou seja, a dimensão do sofrimento do Papa inerente à vocação de Pedro é, paradoxalmente, uma constante. Quer dizer, sofrimento do Papa desde sempre. Quer dizer, quando Pio XII, durante a guerra e durante as perseguições do regime soviético, sofrimento do Paulo VI com as confusões todas pós-concílio, por exemplo, sofrimento de João Paulo I, esse nem teve tempo para dizer, mas sabemos que sofreu, claro, só viveu 33 dias. Sofrimento de João Paulo II, com tudo o que sabemos do atentado. Sofrimento do Papa Bento XVI, que inclusivamente o terá levado até a resignar, etc. Curiosamente, o Papa Paulo VI, em maio de 67, quando cá esteve, disse na homilia que a primeira coisa pela qual queria rezar em Fátima era pela paz interior, pela paz no interior da Igreja Católica. Pois, lá está. É também essa ligação a confirmar-se. Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos, às vezes, um bocadinho viciados. Isso é no bom sentido, não. Isto não é nenhuma crítica. E também não é só com Fátima. Às vezes pensamos que já sabemos. E agora, como o Papa vem aí, e como eu já sou jornalista vaticanista há muitos anos, não é? Pensei, vou voltar a ler como se fosse a primeira vez, quer a mensagem, quer o que os Papas disseram desde então. E é fascinante, porque mantém uma atualidade, uma vivacidade, atualidade, independentemente da questão da consagração da Rússia ou não, do atentado ou não, que são as coisas mais que nos focamos, da questão da paz no mundo, que também é, digamos assim, mais fácil de atribuir a determinada parte da mensagem. Mas a raiz, o fundamento mesmo da mensagem, eu creio que tem a ver com a fé na Igreja. E a fé na Igreja implica uma constante conversão, quer dizer, ao mesmo tempo é muito simples e é dado. Quando o Bento XVI, quando aterrou no aeroporto de Lisboa, disse que aqui se abriu uma janela de esperança para, de certo modo, permitir que o homem se volte outra vez para Deus quando lhe estava a virar as costas. Isto é uma coisa muito positiva. Quer dizer, não é fixar-se nas coisas negativas, que é só desgraças, que também há essa profecia na mensagem, mas é, sobretudo, o potencial de bem que poderá levar a Igreja a sair. Também gostava de dizer ainda outra coisa, se me permites, que é o Papa Francisco, o ponto, talvez, chave do Papa Francisco é que ele acha que a Igreja não pode ficar estagnada à sombra da bananeira. Quer dizer, à sombra do passado e dos louros do passado, como se isto fosse um museu com coisinhas muito atinadas, e que a pessoa está ali a recordar. Não, a Igreja é feita para sair, para comunicar. E eu acho que Fátima, a mensagem de Fátima, o essencial da mensagem de Fátima tem um potencial para a Igreja ir em saída. Portanto, uma Igreja em saída pode inspirar-se na mensagem de Fátima. Eu creio que isso também será um motivo pelo qual o Papa vem cá. Vamos falando muito do Papa Francisco, da sua presença em Portugal, da Igreja, enfim, nas resistências que se encontram. Coloca também muito esta questão, que creio que a vinda do Papa torna presente, que é a aproximação fácil ao Papa Francisco e menos fácil à instituição, à Igreja Católica. Claro que são realidades inseparáveis, em todo caso... Mas para muitos, se calhar, não. Não, exatamente. Pois é, o Papa Francisco tem esta faceta muito terna, muito calorosa, não é? Muito latina.
E isso é muito fascinante, é muito diferente dos papas anteriores, quer Bento XVI, que era muito mais, enfim, contido, alemão, é muito diferente, não era nada extrovertido, e até do próprio Papa João Paulo II, que sendo afetuoso e extrovertido, mas era mais, digamos assim, rígido, polaco, pronto. Este é, como é que é dizer, uma força da natureza. E tem esta também dimensão, que é muito dele, que é fala pouco. Ele fala pouco, é mais os gestos. As próprias homilias são muito curtas. Eu creio que Fátima terá algumas dores de cabeça para a celebração, que são sempre intermináveis, e eu acho que o Papa não vai gostar dessas celebrações. Mesmo, é muito impressionante. Vimos mesmo a diferença. Na Praça de São Pedro são bem mais Sim, breves. nas viagens papais as missas demoram, as celebrações, 2 horas, o máximo 2 horas e meia. Por isso, essa é uma facilidade. Para quê? Porque ele gosta mesmo de estar com as pessoas e pronto. Essa dimensão pode, digamos assim, ofuscar a outra que o faz Papa e que ele já sublinhou algumas vezes. Não é possível haver uma igreja sem Papa, nem Papa sem igreja. Interrogo-me se muitos dos que são tão entusiastas pelo Papa Francisco, se também o são pela igreja. Dizem que há alguns casos de verdadeira conversão de pessoas que depois se aproximam dos sacramentos e tudo. Deus queira, mas eu sinto que muitas vezes há uma onda sentimental que é cada vez maior, como sabemos, não é? Há um subjetivismo um bocado exacerbado em que as pessoas ficam uma espécie de histeria coletiva e de um entusiasmo que depois, se calhar, também acontecia com os outros papas, Sim. não é? Superstar, o Papa Superstar. Mas eu acho que nos tempos que correm as pessoas têm muito pouca paciência para ir mais fundo, não é? E o Papa pede isso, não é? O Papa muitas vezes, ainda nas catequeses que faz e nas advertências, que não é possível gostar dele sem gostar da Igreja. Ele próprio, uma vez, quando gritavam muito Francisco, ele disse: gritem antes Cristo, Cristo. Acho é mais fácil, de facto, essa é a grande preocupação nas sociedades atuais, a mobilização em torno de líderes fortes do que de instituições, não é? Em diferentes setores. Um outro tema que gostava que falássemos aqui, e sobretudo neste dia, que é a memória litúrgica dos Beatos Francisco e Jacinta, seria um horizonte a canonização deles neste ano de centenário? É o nosso grande desejo. Sabemos que o processo é complexo e nisso houve uma certa precipitação aqui em Portugal, correndo através das redes sociais, que eu também acho que às vezes podem prejudicar, ajudar a esta onda sentimental, não é? E, de facto, há várias fases, há um grande rigor, ainda bem que é assim, não é? Para considerar que, de facto, há um milagre atribuído à intercessão de veneráveis e de beatos, neste caso. Portanto, há um processo igual ao que foi para a beatificação, agora é o da canonização. Isso tem muitas fases. Uma delas é reconhecer que há um milagre de cura inexplicável pela ciência. Essa fase já passou, que é importantíssima. Mas há outra, igualmente importante, que é... Mas quando... Isso foi graças a quê? É uma intercessão aos pastorinhos. Imagina que, não sei quem foi, a mãe ou a avó, nem sei se é criança, ou a pessoa que rezou, as pessoas que rezaram a vários. Sei lá, Padre Pio, pastorinhos e, sei lá, Santa Catarina de Sena. Já não dá. Já não dá. Quer dizer, há um critério. Isto é para as pessoas que estou a generalizar muito. No caso de se verificar a situação. Tem que ser mesmo uma constante intercessão a acreditar mesmo que eles podem no céu, só eles e mais ninguém. E isso é muito complexo. Portanto, há sempre uma certa reserva até se perceber que passou todas as etapas. Ainda faltam 2, pelo menos nesta fase em que estamos a conversar, mas também pode ser que aconteça a possibilidade, se passar, entretanto, essas fases que faltam, vamos torcer para isso e rezar para isso, sobretudo, assim não será muito complicado canonizá-los ainda há tempo. Mas eu percebo a prudência da Igreja em Portugal de não querer, enfim, entusiasmar-se, mantém assim a esperança é que durante todo o ano das aparições, o centenário, que ainda seja possível. E a mesma prudência... Quem sabe a 13 de outubro, por exemplo, se não for agora. no encerramento das celebrações do centenário, a mesma prudência... Eles são santos, são de certeza, claro, não é? Tal como a irmã Lúcia, acho que foi para o céu, que Nossa Senhora prometeu-lhe. Mas pronto, já agora que seja beatificada mesmo de pleno direito também, já agora a irmã Lúcia. Esse processo também é outro que exige a mesma prudência, até pela complexidade maior do processo. Não é? Depois, quando há papeladas e assim, tem que ser tudo revisto meticulosamente. Já João Paulo II também foi um grande processo que se alastrou, porque quem escreve muito, depois tem que se ver tudo o que se escreveu e assim. Os pastorinhos não é? Morreram muito pequeninos, mas a irmã Lúcia não. Mas eu acho que Nossa Senhora prometeu-lhe, então eu vou para o céu, sim, também vais, mas ainda ficas cá há algum tempo. Ela ficou cá há algum tempo, não é? Bastantes anos de vida e, enfim, vamos esperar que se acelere o mais possível e que haja um milagre, porque eu acho que muitos dos riscos é nós
quando queremos pedir uma coisa ao céu, se calhar mais depressa pedimos a Nossa Senhora de Fátima do que à Irmã Lúcia. O que é um bocado injusto para ela, mas isso, pronto, isso é os tempos que Deus quer. Esta celebração do centenário, com a presença do Papa, com estes processos também de canonização em curso, que afirmação ou que relançamento constituem para o próprio fenómeno que é Fátima e o ambiente espiritual que aí se vive? É muito fascinante, porque eu acho que, comparado, por exemplo, com os santuários marianos mais famosos, sei lá, Lourdes, por exemplo, publicam sempre os milagres. E Fátima não. Fátima parece que não se passa nada, mas passa. Lembro-me quando o cardeal Ratzinger cá veio, ainda não era Papa, foi em 96, eu perguntei-lhe e ele disse, verdadeiramente o que define Fátima são as coisas escondidas. Portanto, o bem é silencioso, não é? As conversões acontecem na descrição do coração. Há pessoas que verdadeiramente mudam a vida, se convertem a sério, com este desejo de viver com esta beleza que Nossa Senhora transmitiu aos pastorinhos e daí em diante a tantas pessoas que aderem livremente a este convite. Portanto, eu parece-me que a presença de Fátima existe, os papas é que cá vêm, não é? Mas é uma confirmação deste potencial tão atrativo, não é? Tão atrativo desde há 100 anos e por isso é fecundo e tem grande potencial para continuar a converter pessoas por aí fora. Sempre nessa marca. Não tem que ser só os papas nem os chefes de Estado, é toda a gente que livremente adira aos pedidos de Nossa Senhora. Basta ser peregrino, não é? Sim, basta ter um grande desejo no seu coração de corresponder a esse amor que é proposto. Ora, Miguel, agradeço por ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado por ter estado aqui, precisamente no dia em que se assinala esta memória litúrgica dos Beatos Francisco e Jacinta. Mais logo o programa Eclésia chega até si também através da rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se os quiser.